A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero deixar aqui uma mensagem para o grupo de líderes, no qual eu tenho me orgulho em fazer parte, junto com vocês. E quando eu me dei conta para quem eu estava deixando essa mensagem, eu percebi que uma grande parte desse grupo são meus liderados de alguma forma ou outra pela misericórdia do Senhor. Então, neste momento há uma responsabilidade dobrada aqui para falar, porque eu falo como posição de líder para líder, mas eu também falo de líder para liderados que estão me ouvindo. E nessa noite eu quero falar uma palavra que está lá no livro de Gênesis, mas antes de ler esse versículo, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: a sua igreja tem o líder que precisa? Você é o líder que a tua igreja precisa nesse momento de crise? Neste momento que nós estamos vivendo? Você é o líder de exemplo que a tua igreja precisa? Hã? Essa pergunta eu fiz para mim também, irmãos, e confesso que doeu. Lá em Gênesis, capítulo 45, versículo 7 diz: antes da crise de fome se instalar no Egito, Deus já havia entrado com providências, enviando para lá seu servo José, que seria o salvador daquela nação. Glória a Deus, aleluia. Antes da crise chegar no Egito, Deus, com todas as suas estratégias, já havia levado José para lá. José foi para lá numa situação difícil, irmãos. Vocês conhecem a história de José, é muito bem explicada na Bíblia, não precisamos entrar nessa questão aqui, mas Deus, com a onisciência dele, sabia que o Egito passaria por uma crise, passaria por anos ali de crise. E o que Deus faz? Leva José. Mas José não chega na posição já de governador. Antes de José chegar nessa posição, ele passou por um processo. Eu entendo algumas coisas aqui quando nós falamos sobre José entrar no Egito numa situação difícil e se tornar o governador daquele lugar. E hoje nós estamos vivendo essa situação difícil. É muito difícil liderar nos tempos que nós estamos vivendo hoje, na nossa atualidade hoje. Já faz um ano, líderes, que nós saímos da zona de conforto. Se você não saiu ainda, eu te convido nessa noite a se despertar para sair. Porque acredito que você se deu conta que o grupo que você liderava não é mais o mesmo grupo de 2019, 2018 e por aí afora. O grupo que você está liderando hoje é um grupo de pessoas desanimadas, pessoas querendo parar, pessoas querendo estacionar, pessoas que tanto faz, tanto fez. Se você liderava um grupo de 30, 40 pessoas, hoje você lidera um grupo de 15. Mas isso não pode te abalar. Isso não pode machucar você de forma alguma. Deus te levantou no tempo dessa crise. Deus te chamou no tempo dessa crise. E Deus não te chamou para ser multidão do Egito. Deus te chamou para ser José. Deus não te chamou para conviver com seus liderados e ser pior que os liderados. Não. Deus te chamou para você ser aquela pessoa que vai dar um ânimo, que vai dar um up nos liderados. Sabe, uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida cristã é que quando eu tenho algum problema difícil para vencer, eu não tenho que levar isso para as pessoas que eu lidero. As pessoas, quando marcam um compromisso de ensaio comigo, algo parecido, de oração no meu caso, eles não têm que entender se eu estou bem ou se eu estou mal. Eles não estão ali para ouvir sobre a minha vida. Eles estão ali para fazer algo para o Senhor. E há uma diferença muito grande quando o líder chega de qualquer jeito, desanimado, inquieto, murmurando. O grupo recebe ele de um jeito. Mas quando o líder chega, fazendo valer a pena,
animado, ainda que ele não encontre mais 40 cadeiras ocupadas ali, ainda que ele não encontre mais tudo isso, ainda que ele não encontre um povo disposto a abrir a boca, a louvar, a emprestar os seus ouvidos para o ouvir, mas ele está animado. Ele está ali e ele faz esse grupo se animar também. Hoje, a nossa igreja, de uma forma geral, precisa demais dos seus líderes, mas precisa de líderes dispostos a liderar em meio a tanta situação difícil. José foi esse líder. José liderou em meio à crise. E Deus, nessa noite, Ele está abrindo oportunidades para mim e para você liderar em meio à crise. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas todas as vezes que não for fácil, lembre de José e se apegue em José. Faça como José. Ainda que você tenha que chorar, mas chore para o Senhor. Aos seus liderados, diga que Deus é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. E que nós vamos vencer isso junto, porque isso não é frase copiada, irmãos, isso é uma realidade. A palavra de Deus diz que todos aqueles que perseverar até o fim, terá vitória. E nós vamos ter essa vitória, como líderes, nós vamos ter essa vitória como igreja do Senhor. Eu creio nessa palavra, e você crê também nessa palavra? Aí eu fiz algumas anotações e eu quero passar para você. Foi na crise que Deus levantou José, foi na crise que Deus levantou Moisés, foi na crise que Deus levantou Josué, foi na crise que Deus levantou Elias, foi na crise que Deus levantou João Batista. E é nessa crise que Deus está me levantando e te levantando. Não se preocupe com nada, meu irmão, o Senhor é contigo. A sabedoria vem do alto. O Santo Espírito te acompanhará e guiará você em toda a verdade. Você é responsável por uma porção da preparação para os seus liderados. Essa responsabilidade é sua, mas a graça e a sabedoria vêm do alto e Ele dará. Se você tiver disposição, se você tiver ânimo para passar por essa crise que nós estamos enfrentando, Deus te dará, Deus te capacitará para essa situação. Amém? Que você possa pedir para o Senhor graça, coragem, ânimo, vencer na crise, no nome de Jesus Cristo. E que Deus venha te abençoar o grupo qual Ele confiou nas tuas mãos, e que vocês possam ser grande, no nome de Jesus. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe grandemente. Amém.